A paz de Deus mais uma vez, eu louvo ao Senhor mais uma vez por estar aqui, iniciando mais uma semana. Como eu disse aqui, quer revelação da parte de Deus? Medite na palavra do Senhor. Quer revelações genuínas que verdadeiramente se cumprem a palavra de Deus, tá, irmãos? Às vezes fica procurando, como eu estava falando aqui, Edna Machado, a paz de Deus. Procura aqui, procura ali, é tanto eu profetizo, o Senhor mandou dizer, e às vezes, irmãos, a gente se perde e somos enganados. Mas dentro da palavra do Senhor, que é a maior das revelações, irmãos, tem revelação para todo momento da vida de cada um. Tem resposta para solucionar o problema da humanidade. Qualquer problema que você esteja passando, medite na palavra do Senhor, conheça ela, é a própria boca de Deus falando contigo, trazendo remédio. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Trazendo cura, libertação, transformação, salvação, direcionamento, está nas Escrituras, tá bom? Marquinhos, a paz de Deus. Mas antes de começar nossa palavra de Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, eu vou falar aqui algo que o Senhor chamou minha atenção e pediu para mim falar aqui. Foi uma palavra que meu filho tirou, já vai fazer uns 2 dias, e eu medito no tudo que ele tira, eu medito e olho, mas hoje o Senhor falou para mim ler essa passagem. Faz uns 2 dias que ele entregou, e o Senhor tem algo a dizer a algumas pessoas aqui, tanto aqui na live, como no grupo lá do WhatsApp, como no YouTube, que a gente compartilha também essa live. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não manda recado à toa. Ele não manda assim, ele está falando, mas não tem nada a ver. Tem sim. Quando Deus fala, incomoda a gente que é chamado para falar da palavra do Senhor, Charlotte, a paz de Deus, para falar com ele, irmãos, é porque tem um recado da parte dele para alguma vida. Então eu vou falar aqui, José Carlos Ribeiro, a paz de Deus, seja bem-vindo. E eu vou colocar aqui diante de vocês o que o Senhor quer dizer aqui. E eu sei, irmãos, que quando eu acabar de ler, as pessoas que para quem são essa palavra vão saber que é Deus falando com elas, tá bom? Eu vou ler aqui Marcos, tá? Marcos capítulo 7, do versículo 14 ao 16, tá bom? Marcos capítulo 7, do versículo 14 ao 16, eu vou ler aqui, tá? Mas antes vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor, Rosimar, Brand, Fernanda, a paz de Deus. E depois eu trago a palavra de recado para a tua vida. Você orou, pediu, passou por algo no dia de hoje que te incomodou, que você sentiu-se incomodado. Deus está trazendo a resposta de uma situação que aconteceu. E o Senhor, quando Ele manda, é para a gente ficar atento. Tá bom, irmãos? Vamos orar e depois vamos ler essa passagem. Mas a nossa palavra de hoje é Ageu, tá? Capítulo 1, do versículo 7 a 11, tá? Samara, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Vamos orar, irmãos, se você tem fé, deixa aí um copo com água, coloque diante de Deus o que você precisa, um currículo, carteira de trabalho, aquilo que você precisa, porque Deus é Deus por você e é por mim, é por todos nós. Se você crê, faça, não é porque a água, não, é porque é fé. Se você tem fé, está sentindo dor, precisa que alguém seja curado e liberto, vamos orar junto nessa água. Entregue essas pessoas que precisam da tua família. Se você não pode, faça um bolo, faça uma comida, entregue essas vidas para que elas sejam libertas, que elas sejam transformadas, que elas sejam salvas pelo poder de Deus. Irmão, não é a água, mas é o poder de Deus pela fé que você coloca. Eis que lhe dou poder. Ele dá poder a todos, para expulsar demônios, para curar enfermos, para levar as boas novas do Evangelho e surtir efeito, trazer pessoas para a salvação, trazer pessoas à salvação através da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar e daqui a pouco eu vou ler o recadinho, nós vamos entrar na palavra de hoje, que é bênção para nossas vidas. Rick, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Alda, a paz de Deus, seja bem-vinda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, mais uma vez obrigado. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma semana e mais um dia. Agradecendo ao Senhor por tudo, até mesmo pelas lutas e adversidades que muitos estão passando. Temos que agradecer, porque é nelas que o Senhor nos fortalece, é nela que o Senhor nos capacita, é nela que o Senhor nos ensina. Pai, quem diga lá, Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, o Senhor levou o profeta ali para ver a dimensão de como estava o povo de Deus naquele momento.
mas ele coloca o profeta como agente de profecia, para profetizar a vida, através da palavra e do poder de Deus. Ezequiel profetiza aqueles ossos, aquilo que o Senhor mandou ele falar. E ali houve vida, ali houve restauração, ali tudo o que estava fora do lugar voltou ao seu lugar, o seu lugar correto, o seu lugar de direito. Ali houve uma restauração, uma entrega de vida. Pai, quantas vidas aqui, Pai, que vão passar nessa live, que vão ouvir mais tarde, em qualquer plataforma, em qualquer outro lugar, seja tocado por essa palavra. Que sim, o Senhor cura, o Senhor traz vida àquilo que está seco. Aquilo que está morto vive, se nós cremos pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que essas terras desertas, esses desertos, essas terras secas vão se tornar a ter vida. Porque assim o Senhor profetizou em Ezequiel capítulo 37, e assim é o que o Senhor manda dizer nessa madrugada, nesse início de live. Vai sim haver vida onde não tinha. Vai sim haver transformação onde não tinha. Haverá cura, libertação, transformação e principalmente vida. Porque tem pessoas, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor está mostrando aqui, que está como um morto vivo. Mas o Senhor é um Deus que traz vida e vida genuína, vida em abundância, não é vida material, como muitos sempre tentam a pregar. O Senhor dá vida, dá poder sim, dá bênção espiritual e também financeira, mas é no espiritual que o Senhor está dizendo aqui. Precisa ter vida na vida espiritual, no relacionamento com Deus, para que as terras que estão secas voltem a florescer. Porque é através do teu poder, é através da tua mão e da tua misericórdia, que assim as coisas acontecem. Que em nome de Jesus nós venhamos a cada vez mais confiar no Senhor e cada vez mais nos preparar por o que está por vir. Hoje houve mais uma vez nessa madrugada um cumprimento de mais uma profecia dentro da tua palavra de Apocalipse, das revelações que o Senhor revelou a João. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia venha nos preparar. Às vezes, muitas das vezes, o teu povo está disperso com as suas próprias necessidades, mas precisamos estar prontos para o que está para vir. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio que todos aqueles que o Senhor tem reunido aqui, pela fé, trazendo através da tua palavra, sendo atraído pela tua palavra, verdadeiramente se fortaleça cada vez mais no Senhor. É o que eu profetizo e desde já agradeço. Obrigado, Pai. Tome o teu lugar a partir de agora que é de direito. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que a tua vontade aqui seja feita. Em nome de Jesus, que entregue a tua palavra da maneira que o Senhor falou, que eu não fale nem além nem a quem, mas que eu fale aquilo que o Senhor pediu. E que em nome de Jesus essas vidas recebam a palavra que o Senhor está entregando para vários corações aqui em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos teus anjos intercessores que também já estão aqui no nosso meio, intercedendo, guardando não só a live, como cada casa, cada família, das vidas que estão parados aqui, vão ficar ouvindo até o final dessa live. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Aqui, Pai, eu apresento o caderno de oração desde agora do início. Cada vida, cada família que está escrita nesse caderno, que em nome de Jesus seja visitada por ti. Pai amado, visita as necessidades, aquilo que o teu povo tem orado e tem pedido. Cada objeto que o teu povo está colocando desde agora também diante de ti, currículos, carteira de trabalho, exames médicos, causa na justiça, vida financeira, vida espiritual, vida familiar, saúde, Pai, em nome de Jesus, que seja visitada pelo Senhor, não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço porque creio que assim também está sendo feito, pela fé, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Amém. Alda, paz do Senhor. Irmã Priscila, a paz de Deus. A todos que chegaram enquanto eu estava, tá? De olhinho fechado. Irmãos, sejam bem-vindos. A paz de Deus. Vaniel, a paz do Senhor. Bom dia. Hoje, irmãos, antes de começar a ler Ageu, capítulo 1, do versículo 7 a 11, que é a nossa palavra de hoje, eu vou ler uma palavra que o Senhor mandou entregar aqui. Você que vai ouvir, você que estava nesse ano, você vai saber que é contigo. Keila Soares, a paz de Deus, irmã Keila, seja bem-vinda, boa noite. A palavra está em Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escute todos o que eu vos
vos dizer e entenda. Pô, a paz do Senhor seja bem-vinda. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro dela, isto é do coração da pessoa e é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvido, ouça para ouvir. Então ouçam. Palavra aqui em Marcos, irmãos, capítulo 7, do versículo 14 ao 16, é uma palavra que Jesus traz como alerta para o povo. Ele já havia despedido a multidão, mas ele chama a multidão de novo, porque eu acredito que no espírito dele ele viu algumas coisas e viu algumas palavras que algumas pessoas que estavam ali, que não estavam verdadeiramente querendo ouvir, não receberam aquilo que ele falou. Então ele pega e chama o povo de volta e fala: olha, escutem bem o que eu tenho que dizer a vocês e entendam. Tudo que vem de fora, que entra numa pessoa, não faz com que ela se torne impura, mas sim o que sai da boca dela, porque isso está no coração. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está mandando um recado aqui para vidas. Às vezes, irmãos, a gente não tem esse cuidado e a gente tem que ter esse cuidado do que a gente fala, do que sai da nossa boca. O que entra, porque tem muita gente, irmãos, que fica preocupado com um monte de coisa. Ah, porque eu não posso comer isso. Ah, porque isso e aquilo outro. E essas coisas, irmãos, se você não tem conhecimento da onde vem, o que é feito, o Senhor não pesa na tua vida isso, não é impuro. Você vai comer e depois você vai digerir aquilo e vai sair, não vai? O problema é o que sai daqui para fora, que torna as coisas impuras, que torna, às vezes, a própria pessoa e, às vezes, para quem você declara, aquela pessoa sentenciada, um peso na vida do outro. Então, Jesus pega e fala: olha, cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado com as palavras. Porque é essas palavras que muitas das vezes, e a maioria das vezes, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio, para não ser caso de contaminação para você próprio ou para outras vidas. Porque as pessoas hoje em dia, irmãos, estão sem freio. A gente vê muitas coisas, eu ouço muitas coisas ao meu redor aqui, né, na redondeza aqui, às vezes quando eu saio, eu vejo coisas e ouço coisas que às vezes a gente fica meio, fala, meu Deus, se a pessoa soubesse o peso que tem essa palavra. Tem pessoas que falam: irmãos, eu nunca matei ninguém, nunca fiz, mas e o que você falou? Tem palavras, irmãos, que é como se fosse você, a morte de uma pessoa, porque você profetiza e fala coisas pesadas. Desejo mal, às vezes, tem pessoas que desejam mal para o outro nas palavras. E o Senhor está trazendo um alerta e pedindo: olha, cuidado, ouça o que o Senhor está dizendo aqui, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Cuidado, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai da tua boca, é o que sai de dentro para fora. Elaine, a paz de Deus. Eu sei, irmãos, e eu estou dizendo aqui que horas de brigas, horas de confusão, às vezes hora de uma discussão, a gente fala coisas porque a gente não freia a boca. E é por isso que eu digo, irmãos, nunca você discutir, bater de frente com uma outra pessoa é o correto. Mesmo às vezes você estando certo. Às vezes é necessário você silenciar, vá para um lugar, se não tem um lugar onde... vá para o teu banheiro e ali ore ao Senhor: Pai, olha, a situação é essa, eu não estou errado, mas eu não vou bater de frente, porque, irmão, geralmente quando você bate de frente com alguém que não tem a mesma estrutura e conhecimento espiritual que você tem, você vai bater de frente e o negócio vai ficar feio. Talvez você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que conhece a Deus, que devia ter mais sabedoria, vai ainda auxiliar a pessoa a ainda pecar mais contra Deus. Então o silêncio, muitas das vezes, é a melhor solução, para que o Senhor te oriente e na hora oportuna, quando as coisas estiverem mais calmas, aí você chama a pessoa e fala: olha, amado, olha, minha amada, se é um filho, filho, vem aqui. Se é a filha, vem aqui. Se é o pai, se é uma filha com o pai, olha, pai, vem aqui. Se é com a mãe, mãe, vem aqui. Sente e fala: olha, aconteceu isso e isso, mas foi justo. Foi justo, injusto o que o Senhor fez, ou a senhora fez, ou o que você, filho, fez comigo. Mas o Senhor fala dessa forma.
E meu irmão, minha irmã, pais que são pais tem que se tomar, pai, mãe, tem que tomar o teu lugar que é de direito. Não deixa o que o mundo anda fazendo aí, colocando poder, e tem muita gente, muitos filhos e filhas, netos, irmãos, fazendo coisas absurdas contra pais, contra avós. E tem que entender que a primeira autoridade é Deus, segundo pai e mãe. Tem que cada um no teu lugar. Pai, também cuidado para não irar seus filhos. Mas principalmente filhos, tenha ciência de que quando o pai ou a mãe está falando, irmão, não sei porque o senhor está indo para essa direção, tá, irmãos? Eu até estou compreendendo um pouco, porque tem algo que eu tenho que responder daqui a pouco, que o senhor falou, e eu acredito que o senhor está aqui para abranger mais pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, filhos, ouça os pais. Pais, também preste atenção, cuidado na hora de falar, mesmo você estando certo, chamando os teus filhos para os caminhos que é correto, cuidado com as palavras que se tornam pesadas e às vezes surte o efeito contrário. Luciene, a paz de Deus, mas Deus, Gal Meira, a paz de Deus, mas Deus é Deus para orientar a todos. Deus está dizendo aqui, cuidado com as palavras, tanto de pais para filhos, como de filhos para pais, como de nora para sogra, como de netos para avós. Cuidado, porque o que se torna e faz você impuro, uma pessoa onde o Senhor imputa sim um erro que foi feito, é através do que sai de dentro de você. Cuidado na hora da ira, sair falando sem freio. Cuidado. Pense. Olha, tá, não tá aguentando, vai pro pó, pai. Olha, hoje eu tô sem freio. Me ajude nessa situação. Eu não quero brigar, não quero pecar contra o Senhor, não quero... Marcos capítulo 7, tá, irmão? Marcos capítulo 7, versículo do 14 ao 16, tá, irmã Márcia? Marcos capítulo 7, do versículo 14 ao 16. Fátima Nunes. Esse é o recado, tá, irmãos? Cuidado. Porque o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai da nossa boca. É o que sai porque está aqui no coração. E a gente tem que observar, irmãos, quais são as palavras que andam saindo da nossa boca. Porque assim a gente vai saber que é o que está, o nosso coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Também diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, o Senhor está mandando aqui um recado. Ele chama a multidão de volta e fala, olha, o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai, porque sai do coração. Amém, irmã Márcia. Gimina, a paz do Senhor seja bem-vinda. Então, cuidado com as palavras, tá bom? O Senhor não vai te... Sabe? O Senhor tem olhado muito, irmãos, e tem trazido muito conserto às pessoas e ao povo dele, porque por conta, muitas das vezes, de palavras. Então, cuidado, tá? Anitta, a paz do Senhor seja bem-vinda. Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 16, foi a palavra que a gente iniciou aqui, tá, irmãos? Nós vamos ler Ageu, que é a palavra nossa de hoje, que também não fica muito diferente. Reginaldo, a paz do Senhor, do que o Senhor quer dizer aqui, tá? Maria Cristina, a paz de Deus, eu vou orar de novo, porque nós vamos ler a palavra, e que em nome de Jesus, a palavra de Marcos, tá? Jackson, que se aconteceu algo na tua família, esse final de semana, algo que passou um pouco, Maria de Lourdes, a paz do Senhor, que passou um pouco, palavras foram ditas ou palavras foram ouvidas, aquele que ouve não acolha, e aquele que fala, peça perdão a Deus, peça para o Senhor lhe orientar, mesmo às vezes você estando certo, mas são as palavras que às vezes contaminam e colocam peso na vida do outro e na tua vida também. Tiago Henrique, a paz de Deus, tá, irmãos? É o que o Senhor está dizendo aqui. Então eu não sei o que houve, se houve algo, ou fique atento, irmãos, a gente não está livre de acontecer essas coisas dentro do lar da gente, às vezes no emprego, às vezes numa fila, às vezes, sabe, na rua, em algum lugar, às vezes a gente ser, às vezes até provocado, ou algo acontecer e a gente começar a falar palavras pesadas, né? Como hoje, aí, né, irmãos, houve mais um cumprimento de profecia. Eu não vou falar muito aqui porque as plataformas, né, sempre proíbem as pessoas de falar algumas coisas. Mas houve um cumprimento de profecia lá de João, né, de Apocalipse. Então, irmãos, não é para a gente julgar ninguém. Não é para a gente ficar apontando o dedo para esse e para aquele. É tempo de você e eu se preparar. Porque o que está por vir,
tudo que foi escrito, o cronograma que está em Apocalipse vai acontecer, irmãos. Independente de mim, de você, independente se eu ainda tenho promessa a ser cumprida na minha vida, como também na sua, vai ocorrer. Então, o que importa, irmãos, não é a gente ficar agora, sentar na cadeira, como eu vi alguns já, sentando na cadeira e falando, né, apontando o dedo nos erros e defeitos na denominação, no ministério de quem for. Sabe, da religião de quem for, não é tempo disso. É tempo da gente se preparar. Alves Brito, não é tempo da gente ficar aí julgando e questionando e criticando, não. É tempo de se preparar, porque mais uma profecia foi cumprida. E as outras não vão deixar de se cumprir. E pelo andar que a gente está vendo, está se cumprindo com uma rapidez e diante dos nossos olhos. Então não vai ficar, muitas das vezes, só com o olhar fechado nas nossas situações, nas nossas dificuldades, naquilo que nós precisamos, sem olhar ao redor. Porque depois Cristo chega e você tá, eu e você ou muitos estamos dispersos. Tá, irmãos? Eu estou dizendo aqui para que quando eu falo que a palavra de Deus, irmãos, é a melhor das revelações, é a revelação genuína, porque é Deus se revelando a cada um de nós. Dentro de tudo que o Senhor falou, tudo se cumpriu e tudo se cumprirá. Tá bom, irmãos? Então vamos nos preparar. Comentei muito sobre isso hoje com minha esposa, a gente ficou falando, e eu falei, o problema não é a gente olhar e falar, está se cumprindo. O problema será se a gente não está se preparando para o que está por vir. Tá, irmãos? Iraci, a paz de Deus, para depois não ser surpreendido, para depois não ser pego de surpresa. Deus está dizendo, e quando Ele mostra cumprimento de profecia a olho nu na frente daqueles que conhecem, daqueles que têm um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, e meu irmão, minha irmã, é o Senhor dizendo, prepare-se. Tá bom? Então vamos nos preparar, mas também vamos tomar cuidado aqui com as palavras, é o que o Senhor mandou dizer, tá? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado pela tua palavra de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 a 16. Obrigado, meu Deus, porque foi palavra para um lugar certo, para uma casa certa, para uma vida certa. Meu Deus e meu Pai, não deixe, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo venha entrar e cegar essas vidas. E que em momentos de adversidade, de lutas, às vezes de uma discussão, de uma briga, que o Senhor feche a nossa boca, para que em nome de Jesus só saia da nossa boca palavras de vida, não palavras de morte, não palavras que venham contaminar a nós mesmos ou aos outros. Perdoa, Pai, muitas das vezes na hora de pressão, de alguma pressão que venha de qualquer lado, a gente venha falar ou venha falar coisas que não lhe agradam. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por esse recado, e eu creio que aquele que está ligado com o Senhor ouviu o que o Senhor tem para dizer. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, minhas irmãs, amém. Palavra de hoje, Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Tá, irmãos? Ângela Maria, a paz de Deus, meus irmãos. Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, assim diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste a minha casa, eu com sopro o dispersei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa das suas próprias vontades, por causa das suas próprias casas. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado mais uma vez pela palavra de Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, que foi profetizada aqui como foi a de Marcos 7.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que cumpre e vela sobre a tua palavra. Que a partir de agora os corações sejam adubados pelas suas mãos, para que a nossa terra, que a terra do nosso coração esteja preparada para receber mais uma semente da tua palavra. Mais uma semente que vai nos fortalecer, nos trazer esperança, nos trazer resposta, trazer cura, libertação e principalmente salvação. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a partir de agora vamos compartilhar e que a tua presença e o teu Espírito Santo seja sentido na vida e na casa de cada um que está aqui ou que ouvirá essa mensagem em outro momento. Que a tua palavra, ela não muda, ela não varia, ela sempre continuará a mesma, independente do tempo. O tempo humano passa, mas as palavras do Senhor jamais. Então, em nome de Jesus, aqueles que vão ouvir agora, depois, daqui 1 ano, 2 anos, não importa, a tua palavra é viva e eficaz. Ela cumpre aquilo que o Senhor determinou e que assim seja feito, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, User, Tônia, paz de Deus, Ângela, paz do Senhor, Márcio Vieira, a paz de Deus. Meus irmãos, Ageu aqui, mais uma vez a gente já leu Ageu 1 e 2 aqui. O Ageu 2 é mais conhecido por causa daquele versículo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas antes, como a gente já pregou aqui, foi até um propósito de oração, né? A gente estava de propósito e o Senhor deu essa palavra, que antes, irmãos, da gente receber a glória da segunda casa, a primeira tem que estar construída, mesmo que ela esteja ali meia fora do lugar, veia fora dos padrões, ela tem que ter havido uma primeira casa. Não tem como ter uma segunda se não houvesse a primeira. E essa primeira, irmãos, precisou ser reconstruída, precisou ser restaurada. Porque aqui no capítulo 1 de Ageu, versículo 7 a 11, o profeta começa dizendo para eles entenderem e olharem para o passado. Atente para o que passou, atente ao seu passado e olhe o estado que está hoje a casa do Senhor. Então o Senhor, quando fala aqui, irmãos, ele está falando aqui exemplificando, mas a casa que ele diz não é só a casa física, a casa do Senhor, que precisa de muito ser reconstruída, porque está perdida no meio de um tempo para cá, vamos aí, foi se perdendo da proximidade, da intimidade com o Senhor, mas sim a casa que somos nós também. Tem muito povo de Deus, irmãos, doído, quebrado, fraco, e querendo de Deus as bênçãos tão prometidas. Antes de receber qualquer coisa do Senhor, a glória da segunda casa, você tem que arrumar essa primeira. Precisa reconstruir, precisa fortalecer, precisa se ajustar. User, a paz de Deus, seja bem-vindo. Para poder, irmãos, Lu, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Precisa, para poder, irmãos, estar forte, fortalecido para receber o melhor de Deus. Ângela, a paz de Deus abençoe, irmã Márcia. Ageu capítulo 1, versículos do 7 a 11. Rafael Santana, a paz do Senhor. E aqui o profeta começa a chamar a atenção porque foi o que o Senhor mandou. Olha, sabe por que hoje você trabalha e parece que como as coisas se esvaem das suas mãos? Sabe por que hoje você vai numa quitanda procurar um certo tipo de hortaliça ou de uma fruta e ela não tem? E muitas delas, quando tem, tá murcha, tá sem vida. Sabe quando você planta uma coisa na terra e a terra não dá? Chega a crescer, depois ela seca. O Senhor foi dando resposta para o povo. Por quê? Porque a minha casa, o meu relacionamento com o meu povo está partido, está destruído, está fraco e precisa ser restaurado. Porque senão as coisas não ocorrem, irmãos. Não tem como acontecer nada na vida daquele que está desalinhado com o Senhor, que não tem, e Patrícia, a paz do Senhor, seja bem-vinda, que não está ali, irmãos, fazendo com que a cada dia, sabe como? Porque eu sei, irmãos, que muitos vão perguntar, irmão, mas como eu reconstruo a mim mesmo, a minha vida? Irmãos, é você construindo com o Senhor, você meditando, você orando. Irmãos, ninguém
tenha ideia do poder que tem uma oração. Ah, irmão, mas eu não sei orar, mas ore do teu jeito, porque Deus ouve você do jeito que você é. Você não precisa se formar em teólogo ou fazer um curso de oração para aprender a orar, irmão. Meu irmão, minha irmã, parem de ficar ouvindo essas sandices que estão por aí. O Espírito Santo, ele tem que agir com liberdade, ele tem que ser livre para fazer e falar contigo e direcionar você do modo que tem que ser direcionado. Quando a gente fica muito, irmãos, pegando esses cursos, até curso de falar em línguas tem hoje, onde já se viu, o Espírito Santo não age com liberdade, ele não é livre dentro de nós, não é assim que ele trabalha. Como é que você tem um curso para falar línguas estranhas? Que é assim que eles falam, né? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Reconstrua o teu relacionamento com o Senhor. Não deixe que tua aliança com o Senhor esteja enferrujada, emboltada. Porque o próprio Deus está retendo muita coisa na terra, irmãos. Está retendo muita coisa na vida de pessoas. E as pessoas estão questionando. E muitas das vezes, irmãos, vou aí dizer, muitas das vezes mesmo, é o próprio Deus que está permitindo. Por conta da gente não estar, irmãos, só querendo a nossa vontade. O próprio profeta aqui fala que o Senhor está dizendo, olha, vocês estão mais preocupados com as suas coisas, em vez de se preocupar com as coisas que vêm de mim, o meu relacionamento, de arrumar e consertar o meu relacionamento com vocês. De vocês para comigo, né? Porque o relacionamento de Deus não muda, ele sempre está lá. Mas a busca, irmãos, foi se perdendo com o decorrer do tempo. As pessoas começaram a buscar a Deus como uma porta que só entrega. É só para dar, é só para entregar. Esquecendo que ele é soberano e que ele é poderoso e é muito maior do que eu e você. Ele não é nosso empregado. Ele não está só para dar, ele está também para corrigir, ele está também para direcionar. E muita gente, irmãos, Deus está direcionando para um lado e a pessoa está querendo o outro lado. Distorcendo muitas das vezes o que Deus já falou para se moldar a sua própria vontade. Então, irmãos, para receber a glória da segunda casa, precisamos arrumar a primeira que está desajustada. Não é buscando as nossas coisas, como eu comecei aqui falando. Muita gente, irmãos, fica buscando revelação aqui e acolá para escutar o que quer ouvir. Aquilo que apraz, aquilo que, não, é aqui, essa daqui falou. Deus falou comigo porque ela falou que eu queria ouvir. Irmão, nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir, porque Ele quer o melhor para a tua vida. E às vezes o não dele é necessário na tua vida no momento que hoje você está vivendo. O aquietar e parar e ver também é ensinamento de Deus, é o melhor de Deus para a tua vida. Ah, irmão, mas eu preciso para agora. O teu agora, o Senhor conhece, Ele sabe a hora e o momento que Ele vai lhe entregar. Que Ele vai fazer. Mas cabe a mim, a você, continuar marchando, irmãos. Independente se aquilo que você pediu já se cumpriu ou não. De alguma forma vai se cumprir no tempo que o Senhor determinou. Irmão, não tem oração que feita com fé, que o Senhor já não sabe o dia e a hora de lhe entregar. Sebastiana, a paz de Deus. Mas espere, ouça. Às vezes, irmão, eu pedi algo para o Senhor veio com não, eu preciso disso. O não do Senhor também é o melhor para a tua vida. O silêncio de Deus também é o melhor para mim e para a tua vida. Às vezes o processo é passar por deserto, é passar por uma terra seca, mas o Senhor tem vitória e tem um encontro contigo nesse momento que às vezes você está passando. Talvez tudo que você faz não tenha crescido, não tenha acontecido nada, mas não quer dizer que Deus não está ouvindo a tua oração. No tempo dele, ele vai fazer florescer. E aqui ele mesmo fala para o povo, ele fala, olha, tudo que vocês fazem, vou ler de novo, irmãos, para entender. Ai, glória a Deus, diz assim, eu vou ler o 9, tá? Do 9 a 11, que diz assim, se esperaste muito, e eis que se veio pouco, e esse pouco, quando trouxe para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, a passo de que cada um de vós corre atrás das suas próprias vontades, das coisas das suas próprias casas. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz secar, quem fez foi o Senhor. A seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre a comida, sobre o vinho, sobre o que beber, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e tudo sobre o trabalho de vossas mãos. O Senhor enviou o salmista, o profeta ali, quer dizer, o profeta para falar com o povo, chamar a atenção. Olha, vamos parar, vamos primeiro olhar para as coisas do reino, vamos primeiro olhar para as coisas do Senhor. Olhe para o relacionamento que você está no dia de hoje com o Senhor. Está alinhado, está ajustado, está faltando algo, está fraco, não consegue orar, não consegue andar, não consegue... Irmão, é buscando, é falando com Deus que Ele vai lhe enviar resposta. Aqui o Senhor está mandando um recado direto para o povo. O relacionamento de vocês comigo não está certo. A humanidade, irmãos, tudo que eu li aqui, se você olhar o que está acontecendo no mundo, é muita gente passando necessidade, é muita gente trabalhando e o que trabalha não consegue dar para suprir o que precisa. É muita gente, irmãos, passando adversidade. É o alimento que hoje, alguns alimentos, por conta de intempéries do tempo, está faltando. Como eles mesmos estão dizendo, vai faltar água, irmãos, no futuro. E quem não tiver preparado, quem não tiver alinhado, não tiver com seu relacionamento com o Senhor ajustado, irmãos, não vai resistir nesses tempos. Vai olhar tudo isso e vai xingar esse, lado A, lado B. Porque a primeira coisa que a gente vê sair da boca de alguns é culpar os governos. Tanto o que saiu como o que entrou, nenhum dos dois era escolha de Deus. Mas o Senhor permitiu para que as pessoas entendessem que, olha, nem aquele nem esse também. Mas as pessoas continuam divididas, isso mundialmente falando, irmãos. Central, a paz do Senhor seja bem-vindo, viu? Bom dia. Então, meu irmão, vamos alinhar a nossa aliança com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, porque é Ele que vai nos direcionar em tempos difíceis. Às vezes você está passando um problema familiar, onde a família está dividida, onde as pessoas estão brigando, onde o Senhor já não faz parte da vida de alguns dos seus. Meu irmão, minha irmã, ore para que em nome de Jesus o Senhor alcance essas vidas enquanto ainda há tempo. Ai, mãe, eu estou desempregada, as coisas estão difíceis, as portas estão fechadas. Vamos orar, nós vamos orar daqui a pouco, mas ore, irmão, com fé, porque Deus ouve a tua oração. Ele abre porta onde não tem. Lá em Ezequiel 37, ele faz aquele vale de ossos secos, que era o próprio povo de Deus que estava como se fosse morto. Mas o Senhor trouxe vida através da boca do profeta que profetizou, porque assim o Senhor mandou. E hoje, irmãos, a gente tem um relacionamento direto com Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor, foi a porta para nós podermos ter um livre acesso a Deus. Então use, irmãos, use aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, por mim, por você. Ore. Busque ao Senhor, corra em conhecer quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Corra enquanto é tempo. As coisas estão acontecendo, irmão, aos nossos olhos. Ah, irmão, mas isso que Deus está voltando, eu ouço há muito tempo, meu irmão, mas nunca se cumpriu. Tanta profecia em um curto espaço de tempo. Tem coisas, irmãos, que eu nem nos meus sonhos acreditaria que eu iria viver, do que eu iria ver, como foi aí a pandemia. Mas a gente, irmãos, vê as coisas, parece que depois parece que é uma anestesia que se dá, passou, vamos de novo, começar tudo de novo, mas não da maneira certa, continuam afrontando a Deus, continuam lá tacando pedra na cruz, no que foi feito, para livrar, para curar, para salvar, para que a gente estivéssemos vivos pela misericórdia de Deus, por amor. Passou aí as festas de sexta-feira, de domingo, irmão, começa a bagunçaiada de novo. Só não começou hoje porque houve um evento aí que triste, cumprimento de profecia.
Mas daqui para amanhã, depois, o povo fica preocupado com o Dia das Mães. É festa, é o presente. Aí depois do Dia das Mães, é não sei mais o que, Dia das Crianças. Aí já está no final do ano. E é isso, irmãos, que está cegando o povo. Sabe, aí depois Jesus, tudo que viveu, tudo que aconteceu, a ressurreição, tudo vira nada, vira pó, porque é só naqueles 3 dias. Ou vamos aí dizer aí quem faz, que é da religião, da religião que fala, né, sobre, que faz, né, a religião que é maior, né, que o povo, muita gente não vou falar aqui para não ficar depois, tá ofendendo, não, cada um tem sua religião, cada um siga o que acha, né, mas que olhe para as escrituras, irmãos, para não ser enganado, da tal dos 40 dias que foi, né, para chegar e ontem terminou. Irmão, agora começa tudo de novo. Aí é dia das mães, depois é dia das crianças, é feriado, não sei do que, é final de ano, aí começa aquela loucura. E aonde está Deus? Onde está a mensagem da cruz? Onde está a ressurreição do Senhor? Vira pó. Para alguns, não estou dizendo todos, tá, irmão? E é por isso que Deus está falando, pastora Maria Rocha, o Senhor está trazendo ao entendimento. Cuide, restaure o teu relacionamento com Deus, restaure a casa do Senhor, para depois você cuidar das suas coisas, porque irmão, se você buscar primeiro as coisas do reino, as demais coisas você serão acrescentadas. Então tudo que você precisa será acrescentado em tua vida. Eu sei que é difícil para quem está necessitando para agora. Patrícia, a paz do Senhor. Eu sei que é difícil para aquele que está começando ou aquele que também não tem muito entendimento. Está acostumado, irmãos. Quando o Senhor fala que, você trabalhou muito, recebeu, mas não deu, e o pouco que você trouxe para minha casa, o Senhor também está falando dentro do ministério evangélico, da pessoa pegar suas primícias, suas ofertas, como hoje a indústria do envelope, você pegar e levar, e é como se não fosse nada. O Senhor mesmo fala, você traz e eu sopro. Por quê? Porque aquilo que você está entregando não é num lugar que tem ele ali. Está preocupado com dinheiro, virou uma indústria, virou uma fábrica, e usando o nome de Deus, usando as palavras do Senhor para lucrar. Mas se você estiver firmado com o Senhor, isso não vai acontecer. Se o Senhor está falando, Ele está abrangendo como um todo. Irmão, quem me conhece sabe que numa segunda-feira eu trazer uma palavra dessa forma era muito difícil. Mas hoje eu não estou mais preocupado, irmãos, com o que eu estou dizendo, tentando amenizar o que Deus quer falar. Ele está falando isso, é um recado direto. O primeiro chegou para mim e eu estou passando para vocês. Irmãos, eu não falo irmão, só está falando de nós. Eu tomo para mim cada palavra que eu leio aqui. Então, se tem algo em mim que está faltando, eu vou buscar mais. E vá falar com o Senhor. Desça a casa do oleiro, irmão. Não tenha medo do que você vai ouvir. Deus vai pôr um espelho diante de você e vai listar. Olha, aqui está certo, aqui não está. Olha, mude isso. Mude aquilo. Vai doer, irmãos, porque tem coisa que vai descer quadrado, quando eu gosto de falar aqui. Como essa palavra, para alguns está descendo quadrado. Mas saiba que tudo aquilo que desce quadrado é porque tem algo que precisa ser arrumado. E aquilo que precisa ser arrumado, irmãos, o Senhor, Ele é poderoso para fazer, colocar no lugar. Mas se assim você quiser, porque o poder de Deus barra no livre-arbítrio da tua vontade. Porque Ele deu esse dom, né, para nós, do livre-arbítrio de escolher. Então Ele é poderoso, é bom ser exaltado por Deus. Não é, irmã Márcia? Então é porque Ele nos ama, irmão. Quando Ele traz isso é porque é necessário. Então, Roque, a paz de Deus seja bem-vindo. Então olhe, alinha, conserta, se ajusta. Irmão, mas eu não sou, Jesus era o único perfeito. Ele era perfeito, mas nós temos que buscar, irmãos. Também nós não vamos chegar a ser Cristo. Mas nós temos que buscar a perfeição, a santidade, buscar aquilo que Ele diz na palavra dEle, para estar mais próximo. E assim nós vamos receber o quê? O que Ageu 2 fala? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se hoje você está sentindo que a tua casa, que o teu relacionamento com Deus, a tua vida espiritual está pequena, aquilo que está ao teu redor não está crescendo, você vai receber uma glória muito maior, porque Deus vai multiplicar, vai mudar, vai transformar. Por quê? Porque você firmou um relacionamento com Ele.
precisamos firmar o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, e quanto antes. José, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Precisamos enquanto antes. As coisas estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo e a gente preocupado com as nossas coisas. O próprio profeta Ageu fala, olha, enquanto vocês estão correndo atrás das suas vontades e das suas casas, a casa do Senhor está lá. Está em ruínas. Fabiana Douglas, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Roberto, a paz do Senhor, a casa de Deus está em ruínas. Irmãos, não é quando fala casa, sim, tem muitos que é casa mesmo. Quando você tem uma igreja, tem Fabiana Douglas, eu sou Fabiane Lago da Cruz, sou de Itaituba, Pará. Preciso de oração. Vou orar, tá, Fabiana? Se você desejar, eu posso pôr seu nome no caderno de oração? Aí depois você fala aqui que eu coloco, mas eu oro sim, tá? Daqui a pouquinho. Roger, a paz de Deus. Itaituba, Pará. Seja bem-vinda, viu, Fabiana? Uidiai, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Então, em nome de Jesus, irmão, o Senhor está trazendo um recado direto. Começou aqui falando para tomar cuidado com o que se fala. Porque o que contamina não é o que você entra. Posso pôr, né, Fabiana? Eu vou colocar, tá, seu nome aqui. Fabiana. Leonardo, paz do Senhor. Tá orando, tá, irmã? Daqui a pouquinho eu oro pela sua vida. O Senhor mandou um recado em Marcos, falando cuidado, porque o que contamina, o que se torna pecado, o que se torna impuro, não é o que você bota de fora para dentro, mas sim o que você fala de dentro para fora. É o que sai da tua boca, porque vem do coração. Então, cuidado, tá? E depois ele traz essa palavra de Ageu, olha, mas se você tiver um relacionamento ajustado com o Senhor, você tanto vai falar só coisas que tragam vida, não só para você como para outro, como também você vai ter a tua casa ajustada e você vai receber de recompensa a glória. Muito maior do que você podia ter imaginado, muito mais do que você pede, do que você precisa, mas precisa se alinhar, porque tem coisa que está acontecendo na vida de muita gente, que é o próprio Deus que está permitindo. Por quê? Porque estão buscando as suas próprias vontades, buscando os seus próprios desejos, e esquecendo, Brasil, a paz de Deus seja bem-vindo, esquecendo das coisas do Senhor. Tá, irmãos? Mais uma vez, que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Nós lemos aqui Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 16. E lemos também Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. É isso, do versículo 7 ao 11. Amém, irmãos? Amém? Agora vamos orar, buscar de Deus esse entendimento da palavra, buscar de Deus mais e mais ensinamento da parte dele, buscar a ele que tudo pode. Se você, Tereza, paz de Deus, se você precisa de algo da parte do Senhor, recorra a ele, porque ele é um monte que vem com o socorro bem presente na hora de qualquer tribulação ou angústia. O nosso Deus é aquele que socorre, é o nosso pastor, que dentro da palavra dele nos garante que nada nos faltará. Ele é um Senhor que garante que se nós seguirmos o passo de Cristo, nós somos curados, libertos, salvos, abençoados. Se tão somente nós aquietarmos o nosso coração, nós veremos a glória de Deus. O Senhor tem várias revelações e várias palavras de bênção, de fé e de esperança para dar a todo aquele em qualquer cenário que você esteja vivendo. Mas precisa confiar, irmãos. Parar de confiar na nossa própria força, na nossa própria vontade. A nossa vontade tem que morrer para que a de Cristo cresça em nós. Às vezes, irmãos, as nossas vontades, se o Senhor entregasse, João Vitor, a paz do Senhor seja bem-vindo. Deus abençoe. Do jeito, irmãos, que a gente quer, a gente logo ia se apartar dele. Como está acontecendo dentro do povo de Deus. Muita gente diz que dentro do povo de Deus ali, seguindo a Deus, mas está tão longe dele. Porque está buscando só as suas coisas, as suas vontades e as profecias se cumprindo. Missionária Célia, a paz de Deus. Então, meu irmão, não se segue com as coisas que estão diante de ti.
Não deixe o inimigo cegar você com as coisas desse mundo ou até mesmo com a situação que você está vivendo. O Senhor é um Deus que lhe dá força para pular muralhas. O Senhor dá força para você andar sobre as águas. O Senhor lhe dá força para que você ore e o mar que está na tua frente, fechando os teus caminhos, se abram para você passar. Ele pode sim abrir um poço de água, fazer água sair da rocha para que você beba, para que a sede que você está, essa terra seca que você pode estar vendo, volte a florescer e crescer. Mas precisa de uma busca, irmãos. Não é só pegar o seu envelope, só ficar ali, irmã, eu vou lhe abençoar. Não, irmão, meu irmão, minha irmã, é você buscando. E as coisas que o Senhor tem contigo, Deus, através do Espírito Santo, vai lhe tocar e você pode abençoar. Não estou dizendo isso, irmãos. Pode sim fazer teu voto, mas faça consciente, no lugar verdadeiro, onde verdadeiramente a palavra do Senhor está sendo pregada. Não só a prosperidade, irmãos, porque Deus não é só prosperidade. Ele é um pai que traz conserto também para os seus filhos, traz direcionamentos certo, que você não vai cair, não é laço, como o inimigo às vezes coloca, laço para que você caia. Deus não é desse jeito. As coisas do Senhor é correta, é reta e é perfeita. Timóteo, a paz de Deus. Tony, a paz do Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, essa live, onde o Senhor trouxe 2 recados preciosos. Primeiro, cuidado com o que você fala, não só para você não contaminar você mesmo, como a outros. Na hora da raiva, na hora da briga, às vezes tanto na empresa, na tua casa, onde for. Irmãos, fecha a boca. Mesmo às vezes você estando correto no momento, feche, vai para um cantinho. Irmão, mas eu não tenho como, não vai para o quarto, ou para tem gente. Então vai para o banheiro. Vai no teu banheiro, o Senhor te ouve lá também. E fala, olha pai, mais uma vez eu vou repetir aqui, irmãos, é porque tem gente aqui que está vivenciando isso. Coloca na presença do seu pai, olha, a situação é essa. Eu não aguento, não estou suportando. Queria falar, mas me silenciei porque o Senhor, eu quero orientação do Senhor. No que o Senhor quer que eu fale. Irmão, espere que o Senhor dará orientação. Na hora que o Senhor mandar você falar, vai ser numa hora onde não está os ânimos acirrados. Que é onde Deus vai te usar de uma forma tão grande que você vai falar e aquela pessoa que naquele momento, se você falasse, não ia ouvir, vai te ouvir. Igreja Missionária, paz do Senhor seja bem-vinda. Dilma, Patrícia Figueiredo, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ouça, Ione, a paz de Deus. Ouça o que Deus está querendo falar contigo. Não fique de fora da família do Senhor. Renove a aliança. Está afastado, nós vamos orar. Se reconcilie com o Senhor. Vai haver uma festa no céu por você voltar para o Senhor, se arrepender, se colocar diante do Senhor. Olha, pai, eu quero voltar. E aqueles que ainda não conhecem, não são da família de Deus e querem participar, querem fazer parte da família de Deus, aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor, na hora que a gente estiver orando, irmãos, se coloque, porque ali o Senhor vai transformar a tua vida, vai iniciar a mudar a tua história. Pedro Soares, a paz de Deus. E se você é desses, irmãos, que está fraco, que está cansado por conta da luta e da batalha, você vai se colocar de pé, vai orar e vai ser fortalecido pelo Senhor. Porque no mundo haverá aflição, irmãos, mas a gente tem que se alegrar, porque nós vamos vencer todas as batalhas. Missionário Wesley, a paz de Deus, seja bem-vindo. Marilza, a paz do Senhor. Então em Ageu o Senhor fala, olha, volte, arrume a casa, arrume as coisas do Senhor, se aliance, se ajuste às coisas de Deus, do nosso Pai, e depois vocês vão ver que a glória da segunda casa vai chegar na tua vida, as coisas vão fluir, as coisas vão andar. Mas alinhe-se. Pare de ficar buscando só a sua vontade e as coisas, Pai do Senhor, missionário Wesley, as coisas que esse mundo estão moldando até mesmo os filhos de Deus. É um recado da parte do Senhor, para nós que somos filhos. Meu irmão, eu não abro janela, tá? Me perdoe, tá, irmãos? Mas é uma coisa que foi o Senhor que pediu. Eu não abro janela na hora que eu estou fazendo live. Eu já estou até terminando aqui.
mas não é por nada não, tá, irmãos? É da parte de Deus, ainda ele não me permitiu, tá? Missionário Wesley, paz de Deus, depois eu sigo o irmão. Se o senhor pode mandar lá no privado que eu falo com o irmão, mas eu não abro, tá? É de Deus mesmo. Mas quando o Senhor assim me permitir, eu vou estar abrindo, tá? É que realmente é de Deus, é que é para ensinar mesmo. E às vezes a gente abre e acaba, foi o que o Senhor assim falou, tá bom? Mas seja bem-vindo no nosso meio. Jerônia, paz de Deus. Então, meu irmão, é a palavra de Deus, não sou eu, tá? Marcos capítulo 7 também, do versículo 14 a 16, cuidado. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai, porque vem do coração. Tá bom, irmãos? Então vamos limpar. Quem está com o coração às vezes pesado ali, falando coisas pesadas, às vezes que contamina você mesmo ou até a outros, repense, tá? Coloque na presença de Deus, limpa, peça para Deus arrumar e ajustar, como Ageu está dizendo. Não fique preocupado com as suas coisas, não corra atrás das coisas que só lhe vai lhe proporcionar você próprio. Olhe para as coisas de Deus, alinhe, arrume a casa, reconstrua o relacionamento que você tem com o Senhor, ou que você tinha. Olhe, quando ele fala considerar o passado, é para você olhar como é que era o teu relacionamento, como é que era você com as coisas de Deus lá atrás. Por que agora está meio estranho, não está igual? Busque isso e busque se alinhar, porque vai ser melhor, sabe? Se um dia você se viu, às vezes você olha para trás e fala assim, olha, eu fazia tanto, eu orava mais, eu clamava mais, eu buscava mais, eu falava, eu tinha uma força. O Senhor está dizendo, se você voltar a alinhar o meu relacionamento contigo, vai ser muito maior o que eu tenho para lhe entregar. O relacionamento teu contigo, a força de Deus através da tua vida, o poder de Deus operando através de você para salvar, para abençoar, para curar vidas, vai vir sobre a tua vida, mas precisa se alinhar, tá bom? Porque as coisas do Senhor, as coisas da casa de Deus está meio trucadas, está meio quebradas, mas o Senhor usa o profeta para chamar o povo ao conserto, sabe? Ali, ó, olha, volte, porque muita coisa está acontecendo porque o próprio Deus está permitindo. Por quê? Porque o relacionamento com ele está meio desajustado. Vamos ajustar, vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, Luciana Félix, a paz de Deus, vamos agradecer a Ele por essa palavra de alerta, de chamada de atenção. Irmãos, tudo que vem de Deus é bom, então até mesmo os puxões de orelha são bênçãos na nossa vida. É para a gente a cada dia se fortalecer na rocha que é Ele. Erpano, a paz do Senhor, a paz de Deus, Mara, a paz do Senhor. Vamos orar, tá, irmãos? Vamos orar porque Deus é Deus e Ele é poderoso para nos fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, tá bom? Mas antes vamos buscar a Ele e agradecer por essa palavra em nome de Jesus, tá? Vamos orar, irmãos? Vamos orar e clamar a esse Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui as tuas palavras de Marcos capítulo 7, do versículo 14 a 16. Obrigado, meu Deus, a palavra de Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, que foi profetizada, foi compartilhada aqui, que o Espírito Santo do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, toque os corações para que eles recebam a palavra e guardem elas e pratiquem elas em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e amado Pai, cada vida que está aqui por um propósito, está necessitando de algo, precisa de algo do Senhor. Mesmo, Pai, em nome de Jesus, eles dentro da necessidade deles e às vezes da limitação que eles têm, eles estão buscando ao Senhor nesse momento, que tudo pode, que é poderoso para fazer. Então, Pai, que em nome de Jesus seja ouvido nos céus cada clamor, cada oração, cada pedido, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor, que está sempre estendida e que não está com os ouvidos fechados para ouvir o clamor do teu povo, seja vitória e bênção na vida desses que estão pedindo. Pai, eu apresento diante de ti a Fabiana Douglas, Pai, que pediu oração, recorreu ao Senhor, não a ninguém, ao Senhor, que é poderoso para fazer. De alguma forma ela tem tentado, mas não tem conseguido resolver o que ela precisa. Mas ela sabe que o Senhor pode. E nós aqui, como um povo que oramos uns pelos outros, intercedemos pela vida da Fabiana. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro ao lar dela, visitando cada necessidade, visitando, Senhor, o que ela necessita.
O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que restaura casamento, que muda a vida financeira de um povo, que abre porta onde não tem, entrega, Pai, em nome do Senhor, vitória na mão daquele que está precisando. Mas principalmente salva. Salva todos eles, salva os familiares, entra com a tua providência divina, em nome de Jesus. Nós aqui profetizamos sobre a vida da Fabiana, sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui no caderno de oração, por cada irmão que está aqui na live, que vai ouvir mais tarde no grupo do WhatsApp, que vai ouvir na outra plataforma, que em nome de Jesus eles sejam alcançados pelo Senhor. Pai, muitos estão necessitando e sentem necessidade da tua presença. Que não seja só porque estão passando pelo estreito, mas sim a necessidade genuína de o Senhor fazer parte da vida deles. Precisamos, Pai, do Senhor fazendo parte das nossas vidas, sem ser com interesse maior do que o Senhor fazer parte da nossa vida. Meu Deus e meu Pai, que em nome do Senhor, quando o Senhor chega na vida de uma pessoa, é para mudar, é para transformar. Às vezes as mudanças doem, às vezes as mudanças causam desconforto, mas Senhor, fortalece o teu povo para entender que é necessário esse processo, para que esteja firme, para que esteja preparado para receber o melhor de ti. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que o inimigo venha destruir as famílias, que o inimigo venha, Pai, fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é destruir, matar e roubar. Mas o Senhor é um Deus que traz vida e vida em abundância. E onde o Senhor está, o inimigo tem que fugir. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que bater retirado. Nós profetizamos, Pai, que todo o mal que está atuando na vida do teu povo, aqui na nossa nação, fora dela, onde houver um ser vivente, possa agora, em nome de Jesus, se encher de poder e botar o inimigo para correr, porque nós profetizamos fora da vida do povo do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado porque assim como o Senhor está fazendo na vida da Fabiane, assim como o Senhor está fazendo na vida do teu povo, que em nome de Jesus está aqui, em nome do Senhor, para receber de ti o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, que assim seja feito. Meu Deus e meu Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu também coloco diante de ti os copos com água, as mãos levantadas, as vidas que precisam, Pai, de ti, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, esperando de ti algo, em nome do Senhor. Glória seja dada a ti, em nome de Jesus, que seja, Pai, alcançado pelo teu poder e graça, e todo aquele que tomar dessa água, todo aquele, Pai, que em nome de Jesus usar essa água, seja para levar o teu poder, para curar, para libertar, para transformar, em nome de Jesus. Pai, que a tua vontade seja o principal alvo, a principal busca do teu povo, que a tua vontade sempre seja soberana, que a nossa carne morra para que a tua vontade prevaleça em nós. Pai, em nome do Senhor, também eu coloco diante de ti cada vida que está voltando para os teus caminhos, aqueles que não eram, mas estão aceitando a Jesus como seu Salvador e Senhor nesse exato momento, restaurando o seu relacionamento, aqueles que estavam afastados, que em nome de Jesus seja recebido no céu com festa. Pai, em nome de Jesus, a partir de agora, o velho homem, aquela criatura que em nome do Senhor estava afastado de ti, a partir de agora vira passado, para que uma nova criatura ressurja, para que um novo caminho seja aberto. E assim esse caminho seja o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor segure pelas mãos dessas vidas. Porque o mundo está difícil, Pai, para receber essas pessoas que estão voltando e que estão buscando ao Senhor. Mas nós somos um povo que não somos desse mundo. Nós vivemos nele, mas nesse mundo não somos. Então, em nome de Jesus, segura pela mão, Pai, ensina o caminho, não deixe com que eles desviem nem para o lado nem para o outro. Que a tua mão soberana seja a força desse povo, desses seus filhos e filhas que são povo, são os nossos irmãos em Cristo, que estão voltando e muitos que estão recebendo o Senhor como Salvador e Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço e glorifico a Deus. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Filho, e obrigado, Espírito Santo, por cada oração atendida, por cada vida recebida na nossa família. Mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos, amém. Alisson, a paz do Senhor. Alisson, o nome está no caderno de oração, tá? Acabei de orar. Legal, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o Senhor.